Olá, bem-vindos a mais um episódio do ASEC Podcast, conversas para enriquecer o mercado editorial. Eu sou a Carmen Soares, a executiva ASEC, e estou aqui hoje com o Marcos da Veiga Pereira, que é o presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, o SNEL, e a Selmi Aquino, presidente da ASEC. Sejam muito bem-vindos vocês dois. Muito obrigado, Carmen. Bom dia. É um prazer estar aqui conversando com o Marcos. Eu me sinto honrada de conversar com ele e representar a ASEC junto ao sindicato que tem uma forte atuação no mercado brasileiro. Bom dia, Marcos. Obrigado pelo convite, obrigado, Carmen, Selmi, obrigado a todos os associados da ASEC que estão nos ouvindo. É um prazer estar com vocês, é um prazer poder falar sobre o sindicato, sobre o SNEL, sobre a nossa trajetória. Respondendo a tua pergunta, nós estamos muito bem, estamos com saúde, estamos aí vivendo esse período difícil da quarentena, mas também é um período importante para a gente estar podendo ter esse tipo de conversa e dividir as nossas experiências. Então tá, muito obrigada pelas respostas. Eu vou deixar que vocês dois tenham uma conversa sobre o SNEL e sobre esse momento, se vocês quiserem falar um pouco, para que os nossos ouvintes associados da ASEC aprendam um pouquinho mais sobre o SNEL, a história e tudo aquilo que vocês têm para oferecer para eles. Tá bem, obrigada, Carmen. Só para situar, a gente assumiu a presidência da ASEC em novembro de 2019 e logo em seguida, quando entramos em 2020, tivemos que ficar um pouco isolados e em casa por causa da pandemia, mas estamos a todo vapor nas redes sociais e reaquecendo as nossas parcerias. Essa conversa com o SNEL é um dos nossos focos de ativar parcerias fortes para representar os associados da ASEC. A ASEC ela foi fundada bem depois do SNEL, depois a gente vai ouvir o Marcos contando a história do SNEL, mas a ASEC foi criada em 1988 com o objetivo principal de reunir todos os editores cristãos do Brasil e juntar forças para que pudéssemos alavancar a publicação de livros cristãos no Brasil, inclusive a Bíblia. Então, agora, com o Marcos aqui, quero agradecer, a presença dele novamente, agradecer a disposição em conversar com a gente. Quero ouvir, Marcos, de você tudo que o SNEL pode propiciar e oferecer para os seus associados. Eu já sei de várias coisas que o SNEL tem feito pelo mercado de livros, que são importantes, inclusive junto ao Ministério Federal. Eu gosto muito de um dos aplicativos ou plataformas, que é aquele Livro Acessível. Muito legal essa plataforma que vocês criaram. Então, com isso, passo a palavra para o Marcos, para que ele nos conte sobre o SNEL e todo o trabalho importante que o SNEL tem executado em todos esses anos de realização no Brasil. Que bom, Selma. Obrigado a você. Para mim é ótimo conhecer também o trabalho da ASEC e acho que, no fundo, fazemos trabalhos semelhantes. O SNEL tem uma abrangência maior porque ele lida com todas as editoras, né? Então, só contando um pouquinho da história da instituição, e é uma história da qual eu tenho muito orgulho, porque eu sou neto do editor José Olímpio, que foi uma das casas mais importantes do século XX, né? Lá da década de 1930 até mais ou menos a década de 1970. E o meu avô presidiu a primeira sessão a data de fundação do SNEL. Quer dizer, o SNEL completa o ano que vem 80 anos de fundação.
E naquele momento, a coisa mais importante era entender a importância do livro e sensibilizar o governo à imunidade tributária do livro e dos insumos, principalmente o papel do livro. E essa foi uma conquista enorme da nossa indústria, essa é uma conquista que está na Constituição Federal, né? Quando a gente está falando agora de reforma tributária, quer dizer, você tem que reformar a Constituição para poder mudar o que a gente está vivendo. E é claro, eu acho que é principalmente pela importância que o nosso trabalho tem, pela importância que o livro tem na sociedade. Acho que esse é o principal razão e o principal motivo. Então, baseado nisso, o SNEL foi crescendo. O SNEL foi crescendo e pensando quais seriam as suas principais atividades, né? E a gente pode entender hoje, 80 anos de história, passaram pelo SNEL os principais editores, passaram pela diretoria e pela presidência do SNEL os principais editores brasileiros, Sérgio Lacerda, da Nova Fronteira, Alfredo Machado, da Record, Regina Bilac Pinto, da Forense. Enfim, não vou citar todos. Eu recomendo que vocês visitem o nosso site, snel.org.br. Tem uma bela história da instituição e boas fotos, quer dizer, as pessoas vão gostar de conhecer. E eu acho que, assim, pensando nos principais pontos hoje, acho que a primeira coisa é a defesa do direito autoral, né? O editor ele tem uma responsabilidade com os autores que publica pela defesa desses direitos, né? Ele é o representante principal disso e ele precisa trabalhar nesse sentido. Então, acho que principalmente a partir da década de 70, um grande trabalho que o SNEL fez foi a defesa contra a reprografia, contra o que a gente chama da pirataria e que hoje se estende à pirataria digital. Isso é um dos grandes eixos de trabalho do SNEL. Um outro trabalho muito importante, desde o final da década de 60, foi trabalhar junto ao Ministério da Educação para a criação dos programas do livro didático e, posteriormente, dos livros de literatura. O SNEL foi capaz de pautar isso, continua. Recentemente, no último programa do PNLD literário, a gente teve maior inserção de novas editoras, de títulos diferentes, quer dizer, tem uma grande conquista, de novo, para a sociedade e para a nossa indústria. O SNEL tem um dever de profissionalizar o setor. Quer dizer, se uma coisa interessante aconteceu ao longo dos anos, foi que a nossa indústria foi saindo de empresas familiares para empresas mais profissionais. E é muito importante que você forme bons profissionais, que você tenha bons cursos, que você tenha, enfim, trocas de experiências. Então, isso também é uma coisa que o SNEL faz muito. Nós temos um auditório na nossa sede, que assim que a pandemia passar, a gente tiver a oportunidade, vamos fazer um evento junto com a ASEC e seus associados, para que eles conheçam nossa sede enfim, uma outra coisa é a promoção da leitura, né? A promoção da leitura, essa transformadora leitura que ainda é muito carente no Brasil, né? Nossas pesquisas sobre hábitos de leitura mostram que há um longo caminho pela frente. E o SNEL atua seja na organização da Bienal do Livro do Rio de Janeiro, seja participando do Instituto Pro Livro, que é uma entidade criada para o fomento à leitura. E, finalmente, tem a representação junto ao governo, junto ao Estado, né? E essa representação ela é junto aos três poderes. Eu vou te dar um exemplo. Nós participamos da Lei das Biografias no Supremo Tribunal Federal. Nós entramos com uma ação de inconstitucionalidade e conseguimos, com o voto brilhante da ministra Carmen Lúcia, que houvesse uma mudança na forma como se rege
as biografias no Brasil, possibilitando a publicação de livros extraordinários que estavam presos por um Código Civil equivocado. Você citou o nosso site acessível. Isso foi um enorme trabalho com o Ministério Público para o atendimento à Lei Brasileira de Inclusão. Temos muito orgulho disso, o orgulho de conscientização dos editores, de que nós precisamos atender a sociedade na questão da inclusão. E nós tivemos, em 2004, um grande ganho, que foi a redução a zero do PIS/COFINS, que foi um trabalho legislativo, que virou uma lei. E estamos, nesse momento, lidando com essa reforma tributária, que, de certa maneira, põe em risco essa isenção. Então, esse é um trabalho que o SNEL precisa liderar e precisa influenciar a sociedade. Enfim, fora isso, todo o trabalho de catalogação na fonte, todo o trabalho de pesquisa de mercado, enfim, a gente faz muita coisa, Selma. Então, eu organizando essa nossa conversa, né, eu me dou conta de como a nossa equipe é eficiente e como a gente, enfim, consegue lidar com um número grande de atividades. É verdade, Marcos. Só de a gente entrar no site do SNEL, a gente pode ver essa gama de benefícios e outras relíquias que o SNEL oferece ao mercado de livros. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu anotei 3 pontos aqui que eu acho que a ZEC e o SNEL têm em comum. O primeiro dele é proteger o direito autoral. A título de curiosidade, a primeira reunião da ASEC, que foi criada com a sigla ABEC, né? A primeira reunião em 1988 teve um manifesto a favor do cancelamento da mudança que teve na Constituição sobre o não pagamento de direitos autorais sobre escritas relacionadas a textos bíblicos. Então, isso foi uma ação da ASEC, em 1988, que na Constituição, todo o autor que usasse texto bíblico não receberia o pagamento pelos direitos autorais, e a ASEC entrou como um manifesto pedindo que isso não fosse colocado, né? Então, isso me dá assim, muita alegria de ver a sintonia da ASEC com o SNEL em defender o direito autoral, né? O segundo ponto que eu vejo que temos sintonia é a profissionalização do setor. A ASEC está buscando e já tem trabalhado com isso, com a mesma realidade do início do SNEL. Muitas das nossas empresas são de gestão familiar, e estão se profissionalizando para ter um desenvolvimento mais orgânico e mais sistêmico de uma gestão de uma editora. E a ASEC quer continuar atuando ainda mais nesse ponto. E o terceiro ponto que eu vejo uma grande sintonia com vocês, com o SNEL, é a promoção da leitura, que é um dos nossos pontos fortes. Queremos atuar muito no incentivo à leitura e levar, né, o nosso povo brasileiro a ler mais, a adquirir mais conhecimento, e que esse conhecimento seja instrumento de transformação de vidas, né? Então, eu estou bem contente com essa sintonia, né? Eu já sabia, mas ouvindo você falar, fiquei mais contente.
Queria que você colocasse para os nossos associados como que o SNEL poderia contribuir, mesmo sem as pequenas editoras do nosso segmento ainda não se associarem ao SNEL. Eu já coloquei para a sua parte executiva, através da Mariana, o nosso desejo de parceria com o SNEL e os nossos associados terem uma inscrição de associado diferenciada e poder usufruir dos benefícios de vocês. A gente já está vendo isso, mas eu gostaria de ouvir da sua parte como a gente pode agilizar, né, essa parceria atendendo os nossos associados. Olha, Selmi, eu primeiro fico assim, te ouvir a tua fala, eu não sabia a questão da proteção de direito autoral. Acho muito curioso, porque eu publico muitos livros na Sextante, nós publicamos muitos livros que utilizam textos bíblicos, né? E nós sabemos a importância de utilizar a versão A ou B, e, enfim, evidentemente você tem exatamente isso que caracteriza o direito autoral, né? Quer dizer, a tradução, todo o trabalho editorial que foi feito, ele tem um valor, né? Então, fico feliz da gente ter isso em comum. Eu acho, respondendo a tua pergunta, eu acho primeiro assim, todo o trabalho institucional que o SNEL faz beneficia o mercado como um todo, né? Independente do fato do editor ser ou não associado. Quer dizer, qual é a vantagem de ser associado? Primeiro, você tem alguns benefícios ligados a custos de catalogação na fonte, participação em bienais, enfim, utilização do auditório, quer dizer, os serviços que o SNEL presta, efetivamente, ele presta para seus associados de uma maneira diferenciada. Agora, aquilo que o SNEL faz como representante da indústria, ele faz para todos, independente de serem associados ou não. Então, nós vamos lutar lá para a manutenção da isenção do PIS/COFINS, isso vale para toda a indústria, né? A gente luta pela manutenção de uma rede saudável de livrarias, que é outra grande questão no Brasil, né? Quer dizer, quando a gente pensa no nosso gargalo da leitura, a gente tem muito poucos pontos de venda de livro no Brasil. Eu sei que vocês, na ASEC, têm um desenvolvimento de pontos alternativos, um trabalho forte com as igrejas, mas a livraria é um lugar muito especial para que o leitor se encontre, principalmente, né? Se reencontre, se reconheça, encontre seus livros, e isso também tem sido uma preocupação muito grande, tem sido um trabalho muito permanente nosso. Eu acho que quanto mais representativas forem as nossas entidades, mais o mercado como um todo ganha. Então, se o SNEL, que hoje representa mais de 500 editoras, puder representar as editoras da ASEC, eu acho que ambas as instituições ganham em representatividade, em robustez e no estabelecimento de um relacionamento próximo, né? Que a gente está, de certa maneira, iniciando agora. Muito obrigada, Marcos. A gente vai trabalhar no fortalecimento dessa parceria, porque o segmento inteiro do Brasil vai ganhar com isso, né? Eu fico muito feliz com essa nossa caminhada agora, né? E a ASEC está trabalhando mais fortemente nesse momento, especialmente por causa da pandemia, nas redes sociais. Então, a gente quer fortalecer cursos online e outras áreas, Instagram, Facebook, para que a gente possa contribuir mais com o segmento. E
Eu tenho meio que copiado algumas coisas de vocês, porque vocês já são fortes nessas áreas, né? Quero agradecer muito a sua participação, a sua fala, foi muito proveitoso. Espero que seja proveitoso para todos os nossos associados, ok? Você gostaria de falar mais alguma coisa, deixar o contato do SNEL, se alguém quiser entrar em contato, fique à vontade. Olha, Selma, eu sugiro, como eu falei, que a pessoa entre, veja no site, né? Vou repetir, é snel.org.br. Lá ele tem todos os contatos, ele pode avaliar todos os serviços. E principalmente conhecer a nossa história. Eu acho a história da nossa indústria muito interessante, é uma história rica. Nós temos uma indústria muito desenvolvida, ela é reconhecida internacionalmente. Nós somos. O meu avô tinha uma frase na sala dele, do Monteiro Lobato, que diz: o país se faz com homens e livros, né? Mas uma outra frase que meu avô me dizia, essa é um pouco pior, é assim: meu filho, o Brasil é o país do futuro. E ela continua sendo verdadeira, né? Eu quero poder dizer para os meus, essa altura do campeonato, para os meus netos, porque meus filhos já estão grandes, que o Brasil é o país do presente, né? E a gente só vai ser o país do presente com um investimento muito sério em educação. Educação é a base da construção da sociedade. E o livro faz parte do processo de educação. Isso eu tenho certeza absoluta. Eu me lembro quando eu tinha 40 anos, quando eu fiz 40 anos, a minha mãe me deu de presente uma Bíblia. Foi o meu presente. E ela disse: meu filho, toda noite, abre em qualquer lugar e lê um trecho. Eu tenho certeza que a sua vida vai melhorar. Eu acho que isso, os valores, porque o livro traz isso dentro dele. O livro traz valores, o livro traz ética. O livro ele alimenta as pessoas, né? Então, eu acho que nós que trabalhamos com isso, né, que escolhemos isso como nossa profissão, é muito gratificante pensar no papel que a gente tem de contribuição para a sociedade. Marcos, eu estou até emocionada com a sua fala. Quero dizer para você que isso que você falou é verdadeiro. Eu sou uma pessoa que tenho a vida transformada através da leitura da Bíblia e da leitura de livros, de autores que me impactaram a ter um ponto de mudança, né? Então, quando eu falo que o livro é um instrumento de transformação de vidas, eu falo porque eu experimentei. E isso eu continuo acreditando que é verdadeiro e é um significado do meu trabalho, né? Que lindo que você falou e que isso continue a impactar vidas no Brasil, né? Obrigado pela sua palavra. Vou me despedindo dos nossos associados, de você, e desejando que esse nosso trabalho, que tem significado, continue contribuindo para que o Brasil seja um país do presente. Muito obrigada, Marcos. Selma, eu que agradeço essa oportunidade. Você, Carmen, eu desejo muita saúde para todos os associados da ZEC, a todos os ouvintes da ZEC. Eu desejo que a gente possa, em breve, estar retornando a uma normalidade. A gente está vivendo um período muito difícil, mas, de novo, é um período em que a fé é muito importante, né? E que o livro, de novo, tem um papel de ajudar a atravessar essa fase de provação que nós estamos vivendo. Eu vou te contar uma última história. Eu entrevistei recentemente um autor nosso, que é uma pessoa muito querida, tem um livro chamado A Última Grande Lição.
E a última pergunta que eu fiz para ele foi, eu disse, Mitch, na Bíblia, você tem vários momentos em que você tem o dilúvio, você tem as grandes pragas. Você acha que isso são demonstrações de Deus punindo os homens? E ele disse, Marcos, não. Se Deus quisesse punir efetivamente os homens, ele vinha e me exterminava. Vocês não funcionaram, vocês não deram certo, vou tentar uma outra coisa aqui. Isso são isso são momentos de ensinamento. O que nós estamos vivendo nesse momento é um grande momento de aprendizado. Nós precisamos entender como é que nós vamos sair dessa pandemia melhores como seres humanos, melhores como sociedade. E, de novo, eu acho que a leitura e as leituras de livros religiosos são super importantes porque as mensagens contidas neles têm um enorme valor. Então, eu queria te agradecer essa oportunidade e deixar o SNEL absolutamente à disposição para todos os associados da ASEC. Eu tenho certeza que o nosso pessoal e todos aqueles que ouvirem essa conversa vão se sentir enriquecidos de alguma maneira. Eu te agradeço, Selmi, te agradeço, Marcos, por esse tempo aqui. E aqueles que estão nos ouvindo, se você quiser falar um pouco como achou esse bate-papo, por favor, coloque aí as suas críticas ou as suas sugestões. E também você pode estar falando com a gente através do Instagram, azec.cristãos, ou nos mandar um e-mail no faleconosco@editorescristãos.com.br. Muito gratos a vocês pela audiência.